queridos líderes, queridos amigos e todos aqueles que podem se tornar nossos amigos. Porque vocês querem segurança e paz, tanto quanto nós queremos. Hoje, ninguém, além de nós mesmos, pode garantir a segurança. Só alianças fortes, só parceiros fortes e só nossas próprias armas. O século XXI é muito diferente do passado. Se uma nação quer paz, ela ainda tem que trabalhar em armas. É doente, mas essa é a realidade. Não é a lei internacional e não é a cooperação, mas sim as armas que vão decidir quem sobrevive. Excelências, sabem? Vocês sabem perfeitamente bem que a lei internacional não funciona completamente, a não ser que você tenha amigos poderosos que estejam verdadeiramente dispostos a se erguer por ela. E mesmo isso não funciona sem armas. É terrível. Mas sem isso, as armas seriam ainda piores. Não há garantias de segurança, exceto amigos e armas. Não só a Ucrânia enfrenta esse tipo de realidade. E conhecendo o nosso povo, eles teriam escolhido uma prioridade diferente. É um povo que quer viver e quer viver livre. E todos querem ser um país independente. E é por isso que estamos defendendo. Para muitas nações, não há simplesmente outra forma. As nações podem falar em palcos como esse, mas mesmo durante o derramamento de sangue, há sinais. Não há uma instituição internacional que possa verdadeiramente parar isso. E é isso que essas instituições se tornaram. O que o Sudão, ou a Somália, ou a Palestina, ou qualquer outro povo que esteja vivendo em meio à guerra pode esperar das Nações Unidas ou do sistema global? Por décadas, apenas declarações e declarações. E mesmo tudo o que está acontecendo em Gaza segue sem uma saída. Mesmo agora, a Síria, depois de todas as mudanças, ainda tem que apelar ao mundo para que alivie as sanções que estão sufocando a sua economia. Ela tem que pedir e aguardar. A Síria merece um apoio mais forte da comunidade internacional. E conforme a guerra da Rússia contra o meu país segue, as pessoas ainda estão morrendo toda semana. Ainda assim, não há cessar-fogo, porque a Rússia se recusa. A Rússia sequestra milhares de crianças ucranianas. E conseguimos trazer algumas de volta. E eu agradeço a todos que ajudaram. Mas, quanto tempo vai demorar para trazer todas as crianças cuja infância está acabando mais rápido do que os adultos podem ajudar? Olha Israel. 2 anos se passaram e reféns ainda não foram libertos. Eles precisam ser libertos, mas mesmo isso ainda não aconteceu. E por anos, não houve qualquer verdadeira resposta a outras ameaças, sejam as armas químicas, ou seja, a fome sendo utilizada como uma arma. No ano passado, nessa Assembleia, eu alertei o mundo sobre o risco de desastres radioativos, especialmente devido à ocupação russa da planta nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa. Mas nada mudou, nada. E ontem, aquela usina nuclear teve um novo blackout. E a Rússia não parou de bombardear, mesmo em áreas perto de instalações nucleares. E por causa de organizações internacionais serem muito fracas, essa loucura segue. Mesmo sendo parte de uma aliança, mesmo ser parte de uma aliança militar de longa data, não significa que você está a salvo. Recentemente, 19 drones russos entraram no espaço aéreo polonês e apenas 4 foram abatidos. Felizmente, eles não eram drones Shahid, ou drones até mais capazes. De outra forma, os resultados poderiam ter sido horríveis. A Estônia teve que convocar uma reunião do Conselho de Segurança da ONU pela primeira vez na história, porque caças de combate russos deliberadamente entraram no seu espaço aéreo. A Moldávia está se defendendo, novamente, da interferência russa. Nós temos ajudado a Moldávia e a Rússia está tentando fazer com a Moldávia o que uma vez já fizeram com o Líbano. E a resposta mundial, novamente, não é o suficiente.
Nós já perdemos a Geórgia na Europa. Direitos humanos e a natureza do sistema europeu estão apenas encolhendo ali. A Geórgia agora depende da Rússia. E por muitos anos a Bielorrússia também tem se movido rumo a uma dependência da Rússia. A Europa não pode mais se dar ao luxo de perder a Moldávia. É importante lembrar como o mundo uma vez ignorou a necessidade de ajudar a Geórgia depois do ataque da Rússia e como não se mobilizou com a Bielorrússia. Como a Moldávia não pode ser perdida. E para a Europa, apoiar a estabilidade da Moldávia não é custoso, mas falhar em fazer isso vai ter um preço altíssimo. É por isso que a União Europeia precisa ajudar a Moldávia agora, com financiamento e com energia, com apoio não só militar ou só com gestos políticos. Não podemos nos esquecer de proteger os direitos dos povos e os direitos das nações em regiões onde esses direitos estão sob ameaça. A Carta das Nações Unidas e a Declaração de Varsóvia de Direitos Humanos precisam se aplicar em toda parte. Mas o Talibã no Afeganistão arrastou um país inteiro novamente a uma era de trevas. Cartéis em alguns países latino-americanos são mais poderosos do que os seus governos. Tudo isso se trata do colapso da lei internacional e da fraqueza das instituições internacionais. E tudo isso em breve vai se tratar da ascensão das armas, e as armas definem quem sobreviverá. Vossas Excelências, Trump ontem esteve nesse púlpito. Ele foi salvo de um assassinato em campanha. Um tiro foi disparado de um rifle e apenas uma fração de um centímetro salvou a sua vida. Dias atrás, o presidente, junto com centenas de milhares de americanos, honraram a memória de Charlie Kirk. Infelizmente, a vida dele foi encurtada por um tiro. Novamente, a violência com um rifle em mãos. Nós também estamos em luto pela mulher ucraniana Irina Zarutska, que foi brutalmente morta com uma faca aqui na América. O mesmíssimo país onde ela estava buscando refúgio da guerra da Rússia. E quase todo dia, quando nós abrimos as notícias, nós vemos manchetes de ataques violentos acontecendo por todo o mundo. A maioria disso é feito com armas. As pessoas já se acostumaram a isso, mas as armas estão evoluindo mais rápido do que a nossa habilidade de defesa de nós mesmos. Agora, há dezenas de milhares de pessoas que sabem como profissionalmente matar usando drones. Impedir esse tipo de ataque é mais difícil do que parar qualquer arma, faca ou soco. Ou bomba. É isso que a Rússia trouxe com a sua guerra. Costumava ser que só os países mais fortes podiam usar drones, porque eles eram caros e complexos. Agora até drones simples podem voar milhares de quilômetros. A guerra de tecnologia a tecnologia de guerra não liga para a geografia. E agora está remodelando essa geografia. Recentemente, aeroportos da Europa tiveram que se fechar por causa de drones. Antes, e sequer conseguiam dizer que tipo de drones eram, de onde vinham e quem mandou. Na semana passada, a Coreia do Norte anunciou a estreia de um drone de ataque tático, que significa que mesmo países com recursos limitados agora podem construir armas que são perigosas para seus vizinhos. A Ucrânia e nações como a Arábia Saudita conhecem bem demais o quão perigosos são os drones de ataque do Irã. Mas o que acontece quando drones se tornam disponíveis até para grupos terroristas ou cartéis? O mundo anda devagar demais para se proteger. E as armas andam rápido. Agora, companhias já estão trabalhando em drones que possam abater outros drones. E é só uma questão de tempo. E não vai ser muito tempo até que drones estejam combatendo drones e abatendo infraestrutura crítica. E abatendo e neutralizando pessoas por si próprios, autônomos, sem qualquer humano envolvido, exceto os poucos que controlam sistemas de inteligência artificial.
Queridos líderes, estamos agora vivendo a corrida armamentista mais destrutiva da história humana, porque dessa vez ela inclui a inteligência artificial. E se não houver verdadeiras garantias de segurança, exceto armas e amigos, e se o mundo não puder responder até a ameaças antigas, e se não houver uma plataforma forte para a segurança internacional, haverá qualquer lugar remanescente na Terra que ainda seja seguro para as pessoas? Precisamos de regras globais agora para como a IA pode ser utilizada nas armas. E isso é tão urgente quanto é prevenir a disseminação de armas nucleares. Precisamos restaurar a cooperação internacional para a paz e pela segurança. Daqui a alguns anos, talvez já seja tarde demais. Há 10 anos atrás, o mundo era diferente e ninguém imaginava que drones baratos poderiam criar zonas mortíferas, áreas que se estendem por dezenas de quilômetros, onde nada pode se mover, sem vida, sem movimento. As pessoas imaginavam que só após um ataque nuclear isso aconteceria, e agora é a realidade com os drones. Produzidos em massa, drones simples e sem inteligência artificial ainda. A Ucrânia não tem os mísseis gordos e grandes que são perfilados nos desfiles, mas temos drones que podem voar até 2 ou 3 mil quilômetros. Não temos escolha a não ser construí-los para proteger nosso direito à vida. O controle sobre os mares costumava depender de ter uma grande marinha. A Ucrânia não tem uma frota grande, mas nós tivemos êxito. No Mar Negro, nós empurramos o que restava da marinha ucrânia a uma base remota, da marinha russa com uma base remota. E fizemos isso usando drones. É assim que protegemos nossos portos e nosso comércio marítimo, porque a Rússia não nos deu nenhuma outra escolha. E agora, quanto à Operação Teia de Aranha, drones baratos danificaram ou destruíram dezenas de bombardeiros estratégicos russos. Isso se tornou um exemplo real para forças especiais pelo mundo do que novas armas podem fazer a sistemas antigos. Esses mesmos bombardeiros russos atacaram nossas cidades. E nada disso teria acontecido se Putin não tivesse começado essa invasão em grande escala, essa guerra em grande escala. Cada ano que essa guerra segue, as armas se tornam mais mortíferas. E só a Rússia merece a culpa por isso. Queridos líderes, para proteger as vidas, a Ucrânia constrói escolas no subterrâneo, hospitais no subterrâneo. Para proteger vidas, nós temos que gastar mais em proteger usinas energéticas de ataques de drones e mísseis do que gastamos em construir instalações esportivas ou infraestrutura cultural. Os fazendeiros ucranianos estão tentando proteger seu equipamento dos ataques de drones FPV da Rússia. E para eles, esse desafio é maior do que a mudança climática. A guerra da Rússia nos colocou nessa situação. Mas vocês têm proteção contra ameaças semelhantes? Os fatos são simples. Parar essa guerra agora. E com isso, a corrida armamentista, isso seria mais barato do que fazer bunkers imensos para infraestrutura crítica depois. Parar o Putin agora é mais barato do que tentar proteger todos os portos e todos os navios de terrorismo com drones no mar. Parar a Rússia agora é mais barato do que se perguntar quem vai ser o primeiro a criar um drone simples carregando uma ogiva nuclear. Então, nós precisamos usar tudo que nós temos juntos para forçar o agressor a parar. E só então nós teremos uma chance real de que essa corrida armamentista não se encerre com a catástrofe para todos nós. Se for necessário armas para fazer isso, se for necessário pressão sobre a Rússia, então isso precisa ser feito. E precisa ser feito agora. De outra forma, Putin irá seguir levando a guerra adiante. Mais profundamente e mais abrangentemente. Nós dissemos antes, a Ucrânia é apenas a primeira. Agora, caças russos já voam, drones russos já voam pela Europa e operações russas já se espalham por países. Putin quer continuar essa guerra ao expandi-la e ninguém pode estar a salvo agora. Para encerrar, nós agora estamos construindo uma nova arquitetura de segurança para nós.
e mais são parte dessa coalizão. E nós estamos aumentando a nossa produção de drones com parceiros e nossos compromissos financeiros para a defesa, de uma forma que poderia se tornar um modelo de segurança para qualquer outra nação. Se garantias de segurança funcionarem para a Ucrânia, algo mais do que amigos além de amigos e armas, isso significa que foi possível haver segurança nacional para não ser apenas um privilégio para algumas nações, mas um direito para todos. Depois, em segundo lugar, estamos preparados para fazer com que nossas armas modernas se tornem a sua segurança moderna, suas armas modernas, e decidimos abrir exportações armamentistas. São sistemas poderosos, testados em uma guerra real, quando todas as instituições internacionais fracassaram. E nós também estamos preparados para crescer nossa produção armamentista junto a parceiros para garantir que a produção seja confiável. Vocês não precisam começar nessa corrida do zero. E estamos prontos para compartilhar o que já se provou em defesa real. E ainda, muitos envolvidos ainda estão relaxados. Mas olha só para quantos países estão aqui. Nessa Assembleia Geral, países que estão em guerra, ou que acabaram de sair de guerras, ou estão tentando parar uma guerra, estão abertamente se preparando para uma guerra. A guerra já chegou a povos demais para fingir que isso não tem mais nada a ver com você. Então depende de você. Se vocês ajudam a paz ou continuam a falar com a Rússia e ajudando a Rússia a financiar essa guerra, isso depende de vocês. Se os prisioneiros de guerra serão libertos, se crianças sequestradas vão voltar para casa, se os reféns vão ser libertos, isso depende de você. O que irá definir a existência? A guerra como é agora ou nossa existência conjunta como deve ser? Ontem, nós tivemos um bom encontro com o presidente Trump e eu também conversei com muitos outros líderes fortes e juntos nós podemos mudar muita coisa. Claro, nós estamos fazendo tudo para garantir que a Europa tenha ajuda, que tenhamos ajuda da Europa e claro que contamos com os Estados Unidos e eu sou grato por todo o apoio que tenho recebido. Sim, muito depende do G7 e do G20, mas no final das contas, a paz depende de todos nós, nas Nações Unidas. Então, não fiquem quietos enquanto a Rússia continua fazendo com que essa guerra continue. Por favor, se pronunciem e rechassem a guerra. Por favor, estejam junto de nós a defender a vida, a defender a lei internacional e a defender a ordem. Os povos esperam por ação. Muito obrigado. Slava Ucraina. Ele fala, então, viva a Ucrânia em ucraniano.